Vocês estão prontos? Então abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. E nós vamos ler os versículos 22 e 23. O texto sagrado diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que começar por Romanos 6, 22 e 23? Em primeiro lugar, porque no versículo 22, ele fala de um fruto para a santificação. E santificação é o nosso trilho, né? É o nosso tema, é o nosso foco a ser trabalhado e desenvolvido aqui. Mas unir o versículo 22 ao 23, que obviamente é uma continuação, é parte do mesmo raciocínio, tem o propósito de mostrar que santificação não é um assunto desconectado de salvação. Quando nós lemos o verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, é óbvio que ele está falando a respeito de salvação. No entanto, muitos crentes acreditam que salvação é uma experiência a ser vivida na hora da conversão, e que santificação é uma outra experiência a ser vivida depois, na fase do crescimento espiritual. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Santificação é um dos aspectos da salvação, é obra da salvação. No momento que alguém se converte, ele está vivendo uma experiência de santificação. No momento que ele passa para uma fase de crescimento, ele está vivendo outra etapa da santificação. No momento em que o Senhor Jesus vier, voltar, para completar, né, aquilo que eu gosto de chamar de, para vivermos o desfecho de toda a obra da redenção, ainda haverá uma etapa de santificação. A etapa, né, inicial, essa do meio, a final, todas elas compõem um grande projeto de Deus para a santificação do homem. Então eu quero que a gente possa olhar para essas coisas juntos. Mas a outra razão de ter escolhido Romanos 6, 22 é porque nesse versículo Paulo consegue conjugar os três tempos verbais. Nós temos aqui no início declarações que estão conjugadas no passado, depois no presente, depois Paulo aponta para o futuro. Isso nos ajuda a entender o que no tópico 1 aí da apostila nós estamos chamando de enxergando o quadro todo. A ideia é que a gente consiga enxergar um processo com todas as suas etapas. Isso envolve os tempos passado, presente e futuro. Quando Paulo diz assim ali no versículo 22, libertados do pecado, ele está conjugando isso no tempo passado. Transformados em servos de Deus, pretérito, está falando de algo que já aconteceu. Mas logo depois ele usa a frase, tendes o vosso fruto para a santificação. Então quer seja aí a conjugação do verbo ter, quer seja referindo-se à santificação como um processo que ainda está em andamento, Paulo agora transiciona para o tempo presente. Mas depois quando ele diz, e por fim, a vida eterna, apontando para aquilo que nos aguarda lá na frente, ele agora começa a sinalizar o futuro. E tanto a obra de salvação, como santificação, como um aspecto da salvação, ela envolve esses tempos, né? Eu gosto de me referir a eles como os tempos da nossa experiência de salvação, os tempos da nossa experiência de santificação. Um dia desse um rapaz me perguntou, pastor, às vezes eu fico meio confuso quando eu estou lendo a Bíblia. O que parece que em algum momento salvação está conjugado no tempo passado. Tem hora que salvação parece estar conjugado no tempo presente. Tem hora que salvação parece estar conjugado no tempo futuro. Então a pergunta que ele me fez foi, qual é o tempo verbal correto? Eu falei para ele, não é um ou outro, são todos eles. Então nós colocamos aí na apostila a transcrição de alguns textos para agilizar. E a gente mostra aí para você textos, né, que mostram essa clara distinção dos tempos da própria salvação. Passado, colocamos aí Atos 15, 11, que diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Fomos salvos, tempo passado. Já em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo enfatiza o tempo presente. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Agora, diferente de fomos, a afirmação é somos. Mas também há textos que apontam para o futuro. Como Romanos capítulo 5 e versículo 10,
que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, estando já reconciliados, ele diz muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora aqui a frase, seremos salvos pela sua vida, está no futuro. Embora ele fala de reconciliação no passado, como algo que já aconteceu, ele fala de um seremos salvos, apontando para o futuro. Logo, a experiência de salvação e igualmente a de santificação, ela abrange todos os tempos. Isso nos ajuda a enxergar algo maior, porque alguns estão tentando enxergar ou enfatizar apenas uma parte. Quando eu falei para esse jovem, todos os tempos estão corretos, ele disse, mas como? Eu falei, é só você entender que uma parte do processo já aconteceu, outra parte do processo está acontecendo, e uma outra parte do processo ainda irá acontecer. Falei para ele, por exemplo, estou para completar, agora no início do mês de novembro, 24 anos de casado com Kelly, minha esposa. Então, eu posso me referir ao meu casamento como uma experiência passada. Há quase um quarto de século atrás nós nos casamos. E nós podemos nos referir não só ao episódio do dia em que contraímos essa aliança matrimonial, mas tudo que a gente tem vivido ao longo dessa história. Tivemos o privilégio de gerar e criar 2 filhos, que amam o Senhor, hoje já estão crescidos, fora de casa, se preparando para o ministério. A gente pode falar de muita coisa boa vivida no nosso passado. Mas se eu e ela nos referimos ao nosso casamento como algo meramente do passado, nós não estamos falando da coisa toda. No momento, agora, no presente, estamos vivendo um momento incrível, fantástico. Um dia desse alguém perguntou para minha esposa, como é que está a crise do ninho vazio? Referindo-se à ausência dos filhos de casa. Minha esposa respondeu, disse, quem está em crise é o ninho. Aí disse, porque está bem vazio. Nem eu, nem meu marido estamos parando por lá agora. Nós caímos nesse mundo de Deus para fazer a obra de Deus. Então seja falando do nosso casamento, do cumprimento do propósito de Deus, estamos vivendo a fase incrível. Então o passado tem sido ótimo, o presente está sendo fantástico, mas nós estamos de olho no futuro. Decididos não só a envelhecer juntos, honrando a aliança do matrimônio, mas cheio de sonhos, por conta das promessas que Deus tem trazido ao nosso coração e daquilo que nós queremos fazer para Deus. Então eu não posso dizer que é uma experiência só do passado, nem só do presente e nem projetar algo só para o futuro. Mas eu acredito que eu posso olhar e dizer, tem algo fantástico no casamento que já aconteceu, tem algo fantástico no casamento que está acontecendo, tem algo fantástico que ainda vai acontecer. Quando falamos da obra da salvação e da santificação, não é diferente. Então, alguém afirmou, essa frase se tornou muito conhecida na teologia, e eu sequer sei citar a fonte, mas se diz repetidamente, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos, porque todas essas declarações cabem no projeto da salvação, que tem todas essas etapas. A segunda coisa a ser considerada é que, apesar de podermos nos referir a essas etapas da salvação, da santificação em termos de tempo, às vezes a Bíblia usa outra terminologia. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la ou completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Há um começo, mas também há um fim. O começo está situado no passado, Deus começou. O fim está situado no futuro, Ele há de completar, Ele há de concluir. Então talvez, a partir dessa perspectiva de Paulo, nós podemos não só tomar liberdade de acrescentar que se tem um começo e tem um fim, tem um meio, e que se a experiência do começo é passada e a do fim é futura, então a do meio é o tempo presente. Então talvez falar de começo, meio e fim seria uma outra terminologia, uma outra roupagem para falar da divisão dessas etapas de passado, presente e futuro. Pastor, o que é o começo? É a experiência da conversão. O que é o meio? É a fase de crescimento espiritual que devemos viver. O que é o fim? É o desfecho da obra da redenção. Daqui a pouco nós vamos dar um nome específico para isso, explicar um pouquinho mais e vamos chamar isso de glorificação. Agora, no ensino de Jesus, nós já vemos uma roupagem, uma terminologia diferente. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, Jesus fala a respeito de uma porta e um caminho estreitos que conduzem à vida eterna. Quantos se lembram do texto? Ele também fala de uma porta e um caminho largos, portanto é outra porta e outro caminho, que conduzem a um outro destino completamente diferente. Ele diz que conduz à perdição.
Então vamos deixar de lado o assunto da perdição, que não é o que nos interessa, e falar desse da vida. De acordo com Jesus, a vida cristã tem pelo menos 3 etapas: porta, caminho e esse destino, que eu prefiro chamar de alvo. O que é a porta? É o começo de tudo. Em João 3,5, Jesus diz a Nicodemo: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então existe uma entrada, existe um ponto de partida, existe um início. E esse início é vivido a partir da experiência de conversão ou do novo nascimento. Mas o que eu e você precisamos ter em mente é que o grande projeto de Deus nunca incluiu mera e simplesmente que as pessoas se convertessem. Esse é apenas o começo de algo muito maior a ser vivido. Depois de se passar pela porta na conversão, nós precisamos entender que há um caminho diante de nós. Qual o propósito do caminho? É nos conduzir progressivamente até um alvo, até um destino. Então, depois da porta, o que nós temos é um caminho, o que dá ideia de movimento. Não é um acostamento, não é um estacionamento, né? É um caminho. E essa palavra caminho, ela foi muito usada nas Escrituras, não só no ensino de Jesus. Além de falar de porta, caminho, alvo, você vê Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mas o termo caminho, ele começa a ser usado desde o tempo dos profetas do Velho Testamento. Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, anunciou: haverá diante de vocês um caminho santo. Em outro texto ele diz: nem o louco errará o caminho. Em outro texto ele diz: enquanto vocês andarem pelo caminho, haverá uma voz atrás de vocês, dizendo: não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Esse é o caminho, ande nele. Então, quando nós chegamos nos dias do Novo Testamento, Jesus começa a falar de caminho. E como é que os apóstolos se referiam à nossa fé, o que hoje nós chamamos de cristianismo? Se você der uma boa olhada no livro de Atos, você vai perceber que o que nós chamamos hoje de cristianismo, eles chamavam de o caminho. Atos 9:2 diz que quando Paulo estava indo a Damasco, ele tinha a carta dos líderes, das autoridades dos judeus, para prender aqueles que eram parte do caminho. Atos 19:9, alguém de fora, falando mal dos nossos irmãos, diz: é a seita intitulada o caminho. Os de fora estão dizendo que a seita era intitulada o caminho. Por quem? Pelos próprios participantes dela, nossos irmãos convertidos. Então essa ideia de caminho, ela foi largamente difundida. E nós precisamos entender que ela apresenta uma alegoria, uma ilustração. Depois da conversão, há uma caminhada. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo. Ele fala de movimento. Prossigo para onde? Ele diz: para o alvo. O que nos aguarda no final do caminho? O alvo ou o destino. Qual o destino? Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz: para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Uma outra tradução diz: o objetivo final da vossa fé. A NVI traduziu: o alvo da vossa fé. Então nós estamos num movimento contínuo, depois de passar pela porta, em direção ao alvo. E essas 3 etapas da vida cristã, elas podem ser chamadas por várias nomenclaturas: passado, presente, futuro, começo, meio e fim, ou como vimos agora, porta, caminho e alvo. Mas qual é a terminologia que nós vamos usar? Nenhuma delas. Pastor, então, porque gastou tempo falando de todas elas? Para te mostrar que na Bíblia isso é um padrão. E quando nós temos algo que há uma informação repetida nas Escrituras o tempo todo, eu compreendo que Deus não queria apenas nos dar informação, mas Ele já está entrando no terreno da ênfase. E se a ênfase, a importância em reconhecer aquilo que está por trás do padrão. Alguém disse que na corrida da santificação, como qualquer outra corrida, nós temos essas 3 etapas. Isso talvez seria uma ilustração moderna, sem o linguajar bíblico, mas que nos ajuda a entender a mesma dinâmica. Todo corredor sabe que uma corrida tem largada, desenvolvimento e linha de chegada. Se você perguntar a um corredor qual é a parte mais importante da corrida, ele vai rir de você. Ele vai dizer: a corrida não tem uma parte mais importante. A corrida toda é importante. Porque se você negligenciar qualquer aspecto ou parte da corrida, você não vai cumprir o propósito. Então, se alguém não largar bem, já fracassou de saída. Mas se largar bem, mas não desenvolver bem, também não adianta. Mas se largar bem, desenvolver bem e não cruzar a linha de chegada, também não adianta. Então, para que ele seja bem sucedido, ele precisa de todas as etapas do processo. Quando falamos da corrida da santificação, nós queremos dar ênfase nessas 3 partes. O
que é a largada é o começo, o que é o desenvolvimento é o meio, o que é a linha de chegada é o fim. Ou, nas palavras de Jesus, a largada é a porta, o desenvolvimento é o caminho, né? E o fim nós podemos chamar de o alvo ou o destino. Na linguagem dos tempos verbais, a largada é o passado, o desenvolvimento é a experiência do presente e a linha de chegada é a experiência do futuro. Mas a forma como nós vamos nos referir a essas etapas, e nós destacamos isso no segundo tópico aí da apostila, né? As etapas da santificação, vai ser usando uma terminologia mais teológica do que só bíblica, né? Alguns desses termos teológicos não foram tirados de um versículo específico, mas eles retratam o que a soma do ensino bíblico nos proporciona. Então, eu quero me referir a cada um desses períodos, chamando eles especificamente de uma etapa da santificação. E o que nós vamos usar, até a razão pela qual eu vou evitar, por um lado, usar uma terminologia muito técnica da teologia, e por outro, nós vamos evitar descartar toda a terminologia dela. Por quê? Talvez você tenha 2 ou 3 meses de fé, talvez você tenha 2 ou 3 anos de fé, talvez você tenha 20 ou 30 anos de fé, mas a igreja do Senhor Jesus tem mais de 2000 anos de história. E por trás de nós há muito legado. Há um legado doutrinário, há um legado histórico, e muitas vezes ignorar o que aconteceu antes de nós nos leva a repetir erros desnecessários. Ao longo desses mais de 2000 anos de igreja, algumas coisas que hoje em dia as pessoas estão chamando de revelação, como se fosse uma coisa nova, e que Paulo lá em Efésios classificava isso de ventos de doutrina, é nada mais, nada menos do que a repetição dos mesmos velhos enganos que há mais de 2000 anos batem na nossa porta. Erros doutrinários que já foram refutados repetidas vezes ao longo da história, não só pelos apologistas, eruditos, mas muitas vezes por gente simples, mas profundamente comprometida com a palavra de Deus, que se posicionava e dizia: esse engano não vai seguir adiante, não vai entrar na igreja, não vai afetar os nossos. E nós precisamos entender a importância do que Paulo chama da sã doutrina. Então, a nossa preocupação envolve desde respeitar esse legado teológico, como também tentar construir algo prático e fácil de entender. Então, os termos que nós vamos nos usar para referir a essas 3 etapas da santificação serão santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. É só uma outra forma de falar de passado, presente e futuro, começo, meio e fim, porta, caminho e alvo, ou largada, desenvolvimento e linha de chegada. Então eu vou pedir que você repita comigo esses termos. De vez em quando alguém me pergunta: pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu digo: não, é didático. É só para te ajudar a lembrar mesmo. Então diga comigo, aumente aí uns 12% o volume da voz do que você pensou em falar antes. E diga comigo: santificação inicial, santificação progressiva, santificação final. Então, essas são as 3 etapas que compõem um processo todo. Qual é o menor resumo dessas etapas? Vamos começar pelo menor resumo. Santificação inicial é a experiência da conversão. Santificação progressiva é a experiência de crescimento na fé. Santificação final é o desfecho da obra da redenção, o que Romanos 8:23 chama de a redenção do nosso corpo. E claramente ainda não aconteceu. Nós vamos mostrar daqui a pouco, provando isso biblicamente, que esse evento está reservado para o momento da segunda vinda de Cristo e tem grande importância no desfecho da obra da redenção. Como sabemos que santificação inicial é algo relacionado com a conversão? Em 1 Coríntios 6, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo faz uma relação de várias práticas de pecado. No versículo 10 ele termina dizendo: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas ele entra no versículo 11 de 1 Coríntios 6, dizendo assim: e tais fostes alguns de vós. Com essa frase, tais fostes alguns de vós, ele está dizendo, essa era a história de muitos de vocês. Esse era o currículo de muitos de vocês. Mas na sequência, depois de dizer, e tais fostes alguns de vós, ele diz, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. Então essa expressão foste santificado no passado, falando de algo que já aconteceu,
tem que ser situado em um momento específico da cronologia de vida cristã. Qual? Ele usa o termo foste santificado junto com fostes lavados. Quando acontece esse lavar, o próprio Paulo que está afirmando isso é a pessoa mais indicada a responder. Em outra epístola, Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo se refere ao lavar da regeneração do Espírito Santo. Regeneração. Regenerar significa gerar de novo. Então, no momento em que fomos gerados de novo, ou que nascemos de novo, houve um lavar nas nossas vidas. Quando fomos santificados? No mesmo momento. O texto também fala de justificação. No momento que chegamos a Cristo em arrependimento e fé, nosso passado, toda a culpa e condenação foi removida. Nós fomos justificados ou nos tornamos justos. Nesse exato momento, também fomos santificados. Agora, essa experiência de santificação, pergunta, é toda a santificação que um crente pode viver? A resposta é não. Como sabemos disso? Vou dar 2 versículos para encurtar o resumo. O primeiro está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Quando o apóstolo Paulo está destinando a sua epístola, ele diz o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus. O termo santificado está conjugado passado, já aconteceu. Aos santificados em Cristo Jesus, ele diz assim, chamados para ser santos. Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu estou confuso. Eu fui santificado ou eu fui chamado para ser santo? Falei para ele, os dois. Você tanto foi santificado numa medida, como foi chamado para ser santo numa outra medida, que ainda não aconteceu na santificação inicial. Talvez a melhor forma de provar isso seja olhando para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Em 2 Coríntios 7, 1, Paulo usa uma expressão e diz assim, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Então, se há um aperfeiçoamento da santidade, é porque nós não experimentamos toda a santificação que poderia ser experimentada. Nós não experimentamos isso tudo na hora da conversão. Outro dia alguém falou para mim, não, quando você está apresentando a santificação como um processo em partes, você está querendo dizer que Deus não podia santificar a gente de uma vez só. Falei, essa lógica que você está usando seria a mesma coisa que pegar os 7 dias da criação de Gênesis, independente se aquele dia mencionado ali são dias de 24 horas ou não, e dizer que se Deus não criou o mundo no estalar de dedo de uma vez só, é porque Ele não podia criar de uma vez. Eu falei, é uma bobagem o que você está dizendo. Se a Bíblia se refere a Deus como o onipotente, aquele que tem todo o poder, Ele poderia ter criado no estalar de dedos, né, em milésimos de segundo. Agora, se Ele não fez dessa forma, a lógica nos remete ao fato de que Ele não quis, e não que Ele não pôde. Agora, se você quiser saber porque Ele não quis criar o mundo uma vez, ou porque Ele não quis santificar a gente uma vez, pergunta para Ele quando chegar no céu, que eu não faço a menor ideia. Eu sei que a Bíblia mostra que Ele escolheu trabalhar um processo, e Ele encheu as Escrituras de informações a respeito do processo, para que a gente soubesse que há um processo a ser vivido e experimentado. Amém? Então, o que eu e você precisamos entender é que, além daquilo que vivemos na conversão, há uma santificação a mais. Porque Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que o Espírito nos transforma de glória em glória. Este glória em glória sugere algo progressivo, como os degraus de uma escada. Então, nós sabemos que transformação não é instantânea, ela é progressiva. Então, santificação tem aquele aspecto instantâneo e tem aquele outro que é progressivo, razão pela qual denominamos esse segundo processo de santificação progressivo. No entanto, há um desfecho nos aguardando. Como eu mencionei, a redenção do corpo ainda não aconteceu. E isso nós chamamos de santificação final, porque acontecerá somente no fim do processo, como daqui a pouco nós vamos detalhar. Feito o menor resumo, eu quero fazer um resumo comparativo. Ele vai fazer muito mais sentido depois que a gente explicar cada etapa do processo do que agora. Mas eu já quero começar lançando essa ideia e esse conceito. Alguém disse que na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. Isso significa que o seu passado não é mais levado em conta. Romanos 8,1 diz, agora pois, já nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nosso passado foi perdoado, nossa conta foi zerada e nós fomos livres da condenação do pecado. Agora isso significa que na conversão eu e você alcançamos o estágio da impecabilidade? Claro que não.
Senão João não escreveria dizendo: se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E porque não alcançamos ainda a impecabilidade e temos que lidar com a realidade do pecado, nós vamos descobrir agora que nessa outra etapa do processo, nós somos livres do poder do pecado. Qual a diferença de ser livre da condenação? Da condenação, Deus tirou a culpa que era contra nós, de um tempo onde éramos escravos e dominados pelo pecado. Mas na santificação progressiva, quando nós somos livres do poder do pecado, significa que em vez dele nos controlar, nós é que podemos subjugá-lo. Então, não alcançamos essa voz de impecabilidade sem impossível pecar. É possível pecar, mas também é possível não pecar. Isso que significa ser livre do poder do pecado. Mas haverá um dia no futuro, santificação final, quando nós seremos livres da presença do pecado, quando ele será erradicado e removido completamente do nosso meio. Então a soma disso, sermos livres da condenação, sermos livres do poder do pecado e finalmente da presença, compõe a obra completa de santificação, que a partir de agora nós vamos detalhar cada uma dessas etapas. Agora, ao fazer isso, eu vou dar um pouquinho menos, de detalhes ou de tempo na fase de santificação inicial, por duas razões. Primeiro, é uma experiência que nós já desfrutamos, então nós conhecemos ela de forma prática. Segundo, talvez dessas três etapas seja a etapa que a igreja mais fala, prega e ensina, e portanto talvez não haja tanta dúvida ou necessidade de trazer tanta informação. Mas quando entrarmos no terreno de santificação progressiva e depois final, nós vamos nos detalhar um pouquinho mais nesse processo, para que a gente consiga então montar esse quebra-cabeça e enxergar o quadro todo. Então vamos falar agora de santificação inicial. Eu gosto de dizer que tudo começa na conversão, e é pela fé. Em Atos, no capítulo 26, nós temos o apóstolo Paulo diante do rei Agripa. Ele está testemunhando a sua conversão. E ele fala de como o Senhor Jesus apareceu para ele. No versículo 16 de Atos 26, ele fala ao rei Agripa que Jesus diz para ele: eu te constituí ministro e testemunha minha. No versículo 17, Jesus fala assim para ele: eu te envio para o teu povo e também para os gentios. Então, primeiro ele diz: você foi constituído por mim, Jesus falando uma testemunha. Você vai testemunhar para o seu povo, os judeus, mas também para os gentios. Agora, o que ele iria testemunhar para judeus e gentios? No versículo 18 de Atos 26, o Senhor diz assim: para lhes abrir os olhos e para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados. E Jesus diz assim: e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Nas palavras do próprio Jesus, há uma santificação que é pela fé nele. Aliás, o ponto central de toda a obra de santificação é o sacrifício de Cristo. Não apenas a pessoa, mas de uma maneira muito específica a obra que ele fez por nós. Daqui a pouco nós vamos detalhar isso um pouquinho melhor. Mas nós sabemos que essa é uma experiência de fé. A capacidade de crer naquilo que Jesus fez por nós. Então Jesus fala de ser santificado pela fé nele. Quando é esse momento de santificar-se, ou ser santificado pela fé nele? Abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Está falando da conversão. Receber remissão de pecados. Então, obviamente, isso é uma referência à santificação inicial. Você deve saber de cor Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esse estágio de santificação inicial é, em essência, uma experiência de fé. Não estou dizendo que o que vem depois não requer de nós fé. Paulo escreve aos Romanos e diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Também existe fé nesse aspecto progressivo, mas aqui essencialmente é uma experiência de fé. E quando a gente fala a respeito de fé, nós não podemos deixar de lado o conceito de que há uma provisão preparada, realizada, consumada por Deus a respeito da nossa salvação e da nossa santificação. Mas antes de falar dessa provisão,
eu gosto sempre de me referir ao fato de que a fé que nos permite buscar essa provisão, ela nos introduz no início de um processo que eu classifico de a materialização ou a concretização dessa provisão, desse projeto, dessa vontade eterna de Deus. E a melhor forma de falar disso é dando uma espiadinha no que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Alguém disse que a melhor forma de você entender o propósito de algo é voltando à sua origem. Por exemplo, quando as pessoas vão perguntar a Jesus em Mateus 19 a respeito de casamento, divórcio, novo casamento, o que é que Jesus faz? A pergunta de Jesus é: não lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher? Jesus vai lá na criação de Adão e Eva como o primeiro casal.